Meu tio assediava minha namorada criando perfis falsos e perguntando aos colegas de trabalho dela sobre seu horário, mas quando ele tentou sequestrá-la, a polícia finalmente fez algo. Eu com 18 anos, namoro minha namorada Penny de 17 há cerca de 8 meses. Não vim para falar sobre nosso relacionamento, porque o problema não é entre nós, o problema é meu tio Mason, um homem de 28 anos. Primeiro, quero dar um pouco de contexto. Mason é o irmão mais novo do meu pai e mora conosco há 1 ano, desde que perdeu o emprego e foi despejado de seu apartamento. Meus pais sentiram pena dele e o deixaram se mudar para o quarto de hóspedes. Mason não é uma pessoa madura, ele ainda joga videogame o dia todo e não contribui muito em casa. Meus pais sempre arranjam desculpas para ele. Quando Penny e eu começamos a namorar, Mason parecia normal, ele dizia oi quando ela vinha e não nos incomodava muito, mas há uns 3 meses, as coisas começaram a ficar estranhas. O primeiro incidente foi quando Penny veio para o jantar, ela estava usando um vestido de verão porque estava calor. Mason entrou na cozinha, onde ela ajudava minha mãe com a louça e comentou sobre como o vestido caía bem nela. Penny apenas sorriu educadamente e respondeu, obrigada. Toda vez que Penny vinha, Mason encontrava uma maneira de comentar sobre sua aparência, dizia coisas como, seu cabelo está bonito ou você tem um sorriso lindo. Penny sempre agradecia e tentava mudar de assunto, mas comecei a notar que ela se sentia desconfortável e disse ao meu tio que ele precisava parar com os comentários, mas eles foram piorando com o tempo. Mason começou a fazer comentários sobre o corpo dela, dizia coisas como você está em boa forma ou você deve se exercitar muito. Eu disse a ele novamente para parar, porque ela era menor de idade e ele, um homem de 28 anos. Também falei sobre isso com meus pais, mas eles não pareceram dar muita importância. Depois, Mason começou a me fazer perguntas quando Penny não estava por perto. Ele queria saber detalhes sobre nosso relacionamento que não eram da sua conta. Perguntava onde íamos em nossos encontros, sobre o que conversávamos e outras coisas pessoais. Ele nunca obteve uma resposta minha. A situação piorou muito há cerca de 1 mês. Penny e eu estávamos assistindo a um filme na sala quando Mason desceu e ele se sentou no sofá ao lado de Penny, apesar de haver outros assentos disponíveis. Ele não parava de fazer comentários sobre o filme e tentava iniciar conversas com ela. Eu disse para ele se afastar, mas ele fingiu não me ouvir. Em um momento, houve uma cena romântica e Mason comentou que a atriz era atraente e depois olhou para Penny e disse que ela era ainda mais bonita. Gritei com meu tio para sair ou eu mesmo o tiraria dali. Poucos dias depois, Penny me mandou uma mensagem dizendo que Mason havia aparecido em seu trabalho e ele entrou na loja e perguntou especificamente por ela. Quando o gerente a chamou, Mason disse que estava lá para comprar um presente para a namorada e que precisava da ajuda dela. Penny o ajudou a escolher um cachecol e durante todo o tempo, ele fazia perguntas pessoais sobre seu horário e quando ela costumava trabalhar. Penny contou que Mason ficou na loja por quase 1 hora, sempre encontrando desculpas para continuar a conversa e perguntando sobre diferentes produtos. Havia outros clientes esperando, mas Mason não parecia se importar. Finalmente, o gerente de Penny teve que pedir a Mason que fizesse sua compra para que ela pudesse atender os outros clientes e quando Mason saiu, disse a Penny que talvez voltasse em breve, já que ela tinha sido muito prestativa. Ela me escreveu logo após terminar o turno, porque toda a situação a deixou muito desconfortável. Fiquei furioso. Mason não tinha nenhum motivo para ir ao trabalho de Penny, e era óbvio que ele usou a desculpa da compra para assediá-la. Eu o confrontei naquela noite quando cheguei em casa e perguntei por que ele foi à loja de Penny, e ele disse que realmente precisava comprar um presente. Quando perguntei para quem era o presente, ele disse que era para uma amiga e que não era da minha conta. Eu disse a Mason que ele precisava parar de incomodar Penny. Mason disse que não sabia do que eu estava falando e afirmou que Penny nunca havia reclamado de nada, então claramente não tinha nenhum problema com ele. A discussão ficou intensa e eu disse a Mason que ele estava agindo como um perseguidor. Mason respondeu que eu estava sendo desrespeitoso e que contaria aos meus pais como eu estava falando com ele. Respondi que não me importava e que ele precisava ficar longe de Penny. Meus pais ouviram a discussão, não porque Mason contou, mas porque nos ouviram gritar e vieram ver o que estava acontecendo. Mason usou a desculpa de que eu estava sendo hostil com ele sem motivo e que o havia acusado de se comportar de forma inadequada com Penny. Meus pais sabiam parte do que eu já havia contado, mas eu os atualizei sobre os acontecimentos recentes. Meus pais ouviram, mas não pareceram levar a sério. Para meu pai, meu tio estava apenas sendo amigável, e eu não deveria ter ciúmes. Para minha mãe, Mason sempre foi amigável com todos e era só o jeito dele. Tentei explicar que Penny estava claramente desconfortável e que o comportamento de Mason estava escalando. Meus pais disseram algo como para ele tentar ser menos amigável com Penny, mas praticamente não houve nenhuma consequência para ele. Depois que meus pais saíram, ele me disse que estava feliz por termos esclarecido as coisas e que esperava que pudéssemos nos dar melhor, pois ele realmente queria ter um bom relacionamento com a Penny, já que ela era importante para mim. Nada disso pareceu sincero, mas sim algo que ele dizia para me acalmar, sem sucesso. No dia seguinte, Penny veio à minha casa para trabalhar em um projeto escolar e estávamos na cozinha quando Mason entrou. Ele pediu desculpas a Penny por tê-la feito se sentir desconfortável, dizendo que só queria ser um bom tio. Penny respondeu que estava tudo bem e que agradecia o pedido de desculpas, mas então, Mason disse que esperava que eles ainda pudessem ser amigos e que adoraria conhecê-la melhor. Ele sugeriu que nós 3 poderíamos sair um dia e fazer algo divertido juntos. Eu o lembrei de manter os limites e que com isso ele não estava fazendo. Em seguida, Mason comentou que estava pensando no que Penny mencionou sobre trabalhar no inventário da loja, que ele costumava fazer um trabalho semelhante e que se ela precisasse de conselhos ou ajuda, não hesitasse em pedir. Penny agradeceu e disse que estava tudo bem com seu trabalho, mas Mason não largou o osso.
Continuou falando sobre como o trabalho no varejo podia ser estressante e como era bom ter alguém com quem conversar que entendesse. Eu mencionei que Penny e eu estávamos trabalhando em um projeto e precisávamos voltar a ele. Mason se fez de bom moço, dizendo que não queria interromper nosso trabalho escolar, mas ao sair disse a Penny para se lembrar do que ele havia dito sobre estar disponível se ela precisasse de algo. Naquela noite, Penny me mandou uma mensagem perguntando se podíamos conversar. Ela disse que não queria causar problemas com minha família, mas que o comportamento de Mason a estava deixando muito desconfortável. Ela disse que agradecia por eu tê-la defendido, mas que estava preocupada em continuar vindo à minha casa. Minha resposta foi que ela não precisava se preocupar em causar problemas e que seu conforto era mais importante que meu tio. Poderíamos sempre nos encontrar na casa dela ou em outros lugares, se isso a fizesse se sentir melhor. Ela se sentia mal por evitar ir à minha casa, mas não sabia mais o que fazer. Meus pais não parecem entender a seriedade da situação e Mason usa seu charme para fazer tudo parecer algo menor. Penny está tentando ser educada, mas posso ver que a situação realmente a perturba. Em algumas dessas interações, me controlei para não bater no meu tio, mesmo ele sendo maior que eu. Falar com meus pais não resolverá nada e não acho que eles levarão mais a sério do que da primeira vez. Mason é família deles, e eles parecem achar que estou exagerando. A única solução que vejo é Penny fazer uma denúncia, que não sei se será levada a sério, mas só ela pode fazer, porque é a vítima. Atualização 1. Há algumas semanas, postei sobre como meu tio Mason estava deixando minha namorada Penny desconfortável. Recebi muitos conselhos me dizendo para documentar tudo e conversar novamente com meus pais. Na semana passada, Penny tinha um turno de fechamento no shopping e normalmente, ela sai por volta das 21 horas e tento buscá-la quando posso, mas naquela noite eu tinha que trabalhar até tarde no meu emprego de meio período. Então não pude ir. Penny disse que dirigiria para casa sozinha e que não era grande coisa. Quando Penny chegou ao seu carro naquela noite, Mason estava esperando por ela no estacionamento e supostamente, ele estava fazendo compras no shopping, e ao ver o carro dela, pensou em esperá-la para dizer olá. Penny me disse que imediatamente se sentiu desconfortável porque o estacionamento estava quase vazio e já estava escuro. Ele perguntou como tinha sido o trabalho e se ela estava cansada. Penny disse que estava bem e que precisava ir para casa. Então, Mason perguntou se ela queria comer algo, já que era hora do jantar. Penny disse que não estava com fome e que seus pais a estavam esperando. Mason insistiu que não levaria muito tempo e que havia um bom restaurante ali mesmo no shopping. Penny não ia com ele e deixou isso claro. Não houve dúvida mas Mason continuou insistindo. Ele justificou dizendo que ela trabalhava duro e merecia um agrado, que ele pagaria o jantar e seria divertido passar um tempo juntos, só os dois. Penny agradeceu o convite, tentando evitar que ele se tornasse agressivo. Finalmente, Mason cedeu, mas disse que esperava que pudessem jantar juntos algum dia e afirmou que realmente queria conhecê-la melhor e que nunca podiam conversar porque eu estava sempre presente. Penny entrou no carro, mas Mason não foi embora. Ele a seguiu ao sair do estacionamento e permaneceu atrás do carro dela por vários quarteirões. Penny estava assustada e não sabia o que fazer. Pensou em me ligar, mas não queria me preocupar enquanto eu estava no trabalho. Finalmente, Mason virou em outra rua e Penny foi direto para casa e me ligou assim que chegou. Ela estava muito abalada e sentia que Mason a estava seguindo de propósito. Eu disse que iria para a casa dela imediatamente. Quando cheguei à casa de Penny, ela estava chorando. Estava com medo de ir trabalhar no dia seguinte, caso ele aparecesse novamente. Eu disse que precisávamos contar aos pais dela o que estava acontecendo, pois algum adulto responsável, coisa que meus pais não são, deveria tomar as rédeas da situação. Penny tinha medo de me colocar em apuros, mas eu assegurei de que nada disso importava. Os pais de Penny estavam em casa, então contamos tudo a eles. O pai de Penny perguntou se meus pais sabiam sobre o comportamento de Mason. Eu disse que tinha tentado falar com eles, mas que não levaram a sério. A mãe de Penny perguntou se Mason já havia tocado em Penny ou feito ameaças diretas. Penny disse que não, mas que seu comportamento estava escalando e que ela estava com medo. Os pais de Penny disseram que ligariam para os meus pais imediatamente e disseram que esse comportamento era inaceitável e que algo precisava ser feito. Eu estava lá quando o pai de Penny ligou para minha casa e pediu para falar com meus pais e disse que era urgente. Meus pais devem ter ficado confusos, porque me pediram para voltar para casa imediatamente para explicar o que estava acontecendo e quando cheguei, meus pais estavam me esperando na sala, junto com Mason. O pai de Penny havia contado sobre o incidente no estacionamento e queriam ouvir minha versão. Contei tudo de novo, incluindo os detalhes que eu já havia tentado lhes contar antes. Meus pais pareceram chocados quando descrevi como Mason havia seguido o carro de Penny e perguntaram a Mason se era verdade, e ele disse que havia sido um mal-entendido e alegou que tinha ido ao shopping comprar algo e que, casualmente, viu Penny saindo do trabalho. Pensou que seria legal cumprimentá-la e talvez oferecer um jantar como forma de se desculpar por tê-la feito se sentir desconfortável antes. Afirmou que não sabia que ela estava com medo e que estava apenas tentando ser gentil. Quando meus pais perguntaram sobre ele tê-la seguido de carro, Mason disse que estava indo na mesma direção de qualquer maneira, e que não percebeu que Penny poderia pensar que ele a estava seguindo e que se soubesse que ela estava com medo, teria pego outro caminho para casa. Meus pais pareceram acreditar, pelo menos em parte, na explicação de Mason. Para eles parecia ter havido um mal-entendido e que as intenções de Mason não eram maliciosas. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo e apontei que Mason havia mentido sobre várias coisas. Ele afirmou que estava apenas comprando no shopping, mas na verdade estava esperando especificamente ao lado do carro de Penny.
Ele disse que estava simplesmente dirigindo na mesma direção, mas a seguiu por vários quarteirões antes de desviar. Meus pais disseram que esses eram bons pontos. Mason me pediu desculpas e disse que nunca quis desrespeitar meu relacionamento com Penny, que não procurava causar problemas e prometeu que manteria a distância dela e não a incomodaria novamente. Meus pais pareceram aliviados por Mason assumir a responsabilidade por suas ações e ficaram desapontados com seu comportamento, mas agradeceram sua honestidade e pedido de desculpas. O mais surpreendente é que eles pediram a Mason que procurasse outro lugar para morar, porque suas ações fizeram com que Penny se sentisse desconfortável em nossa casa. Meus pais vinham justificando Mason durante toda essa situação, mas dizer para ele sair era mais sério do que eu esperava. Mason também pareceu surpreso e perguntou se havia alguma maneira de consertar as coisas sem ter que ir embora. Meus pais disseram que precisavam pensar, mas que a segurança e o conforto de Penny tinham que ser a prioridade e que falariam com os pais de Penny sobre os próximos passos para que todos se sentissem seguros. No dia seguinte, meus pais ligaram para os pais de Penny para discutir a situação e eu não estava presente na conversa, mas Penny me disse que seus pais insistiram que Mason se mudasse imediatamente. Disseram que não se sentiriam confortáveis com Penny indo à minha casa enquanto Mason continuasse morando lá. Meus pais concordaram em dar a Mason 2 semanas para encontrar outro lugar e eles o ajudariam financeiramente, se necessário, mas ele não podia mais ficar em nossa casa. Mason ficou chateado com isso, mas disse que entendia. Mason encontrou um quarto para alugar do outro lado da cidade e se mudou no fim de semana passado. Ele se desculpou diretamente com Penny antes de ir, dizendo que lamentava tê-la feito se sentir desconfortável e que esperava que um dia ela pudesse perdoá-lo. Penny não respondeu e desde que Mason se foi, as coisas melhoraram. Penny se sente confortável vindo à minha casa novamente e parece que meus pais perceberam que estavam minimizando a situação e que o comportamento de Mason foi mais grave do que pensavam, mas ontem descobri algo que muda tudo. Uma amiga de Penny que trabalha no mesmo shopping contou a ela que Mason vinha frequentando o local regularmente por semanas antes do incidente no estacionamento e ele perguntava a outros funcionários de loja sobre o horário de Penny e em que dias ela trabalhava. A amiga de Penny disse que Mason dizia às pessoas que era o tio do namorado da Penny. A amiga de Penny só ficou sabendo de tudo isso depois de ouvir o que aconteceu no estacionamento. Ainda não contei isso aos meus pais porque não tenho certeza se adiantaria alguma coisa agora que Mason já se mudou. Penny está chateada com essa nova informação, mas também aliviada por Mason não estar mais por perto. Seus pais estão satisfeitos com a forma como meus pais lidaram com a situação depois que entenderam a gravidade, embora também porque não tinham outra alternativa. Na mesma noite em que ligaram para meus pais, eles também foram prestar queixa, mas a polícia disse que a menos que houvesse um ato grave, não havia muito que pudessem fazer. Isso foi antes de descobrirmos que meu tio andava perguntando por ela no trabalho. Não sei se isso mudará as coisas, mas estou feliz que Mason tenha ido embora, só que também me perturba que isso possa não ter acabado. Atualização 2. As coisas estiveram bem por algumas semanas depois que Mason se mudou, mas na semana passada descobri que ele não tinha seguido em frente como pensávamos. Penny estava trabalhando em seu turno habitual no shopping quando sua gerente a chamou ao escritório. A gerente disse que alguém havia ligado para a loja fazendo perguntas detalhadas sobre o emprego de Penny. A pessoa que ligou dizia estar fazendo uma verificação de antecedentes para um possível empregador e queria confirmar o histórico de trabalho de Penny. A gerente achou estranho, porque Penny não havia mencionado que estava procurando outro emprego e quando a gerente perguntou a Penny, ela disse que não havia se candidatado a nenhum outro lugar e que não estava procurando emprego. A gerente descreveu a pessoa que ligou como um homem que parecia saber detalhes pessoais sobre Penny, incluindo seu nome completo e o fato de que ela ainda estava no ensino médio. Penny suspeitou imediatamente que fosse Mason, mas não tinha provas. A gerente disse que a pessoa que ligou se recusou a dizer o nome da empresa para a qual supostamente ligava e quando pediram um número para retornar a ligação, o homem disse que ligaria mais tarde e desligou. 2 dias depois, Penny recebeu uma solicitação de amizade nas redes sociais de um perfil que não reconheceu. O perfil tinha um nome genérico e nenhuma foto, mas a conta havia sido criada recentemente. Penny me mostrou o perfil e havia algo nele que me parecia familiar, mas eu não conseguia identificar o que era. Penny recusou a solicitação, mas no dia seguinte recebeu uma mensagem da mesma conta e a mensagem dizia que ele a tinha visto pela cidade e a achava linda, perguntando se Penny gostaria de tomar um café algum dia e se conhecerem melhor. Penny me mostrou a mensagem e imediatamente pensei que soava como Mason. O estilo de escrita e a forma como a pessoa se expressava me lembravam como Mason falava. Penny concordou que parecia suspeito, especialmente pelo momento em que ocorreu, tão perto da ligação para seu trabalho. Decidimos investigar um pouco e Penny revisou o perfil nas redes sociais com mais detalhes e notou que ele seguia várias pessoas de nossa escola, incluindo alguns de meus amigos. Isso já era coincidência demais. Penny bloqueou a conta e alterou suas configurações de privacidade para que seu perfil ficasse mais restrito. Ela também disse à sua gerente para não fornecer informações sobre ela a ninguém que ligasse, mesmo que dissessem ser de uma empresa de recrutamento. Eu queria confrontar Mason, mas Penny disse que preferia ignorá-lo e esperar que ele se cansasse. Ela não queria criar mais drama, especialmente porque não podíamos provar que era ele. Mas as coisas escalaram novamente alguns dias depois. Penny estava caminhando para o carro depois do trabalho quando notou alguém sentado em um carro do outro lado do estacionamento. A pessoa estava longe demais para ser vista claramente, mas o carro era muito parecido com o do meu tio, então Penny decidiu voltar para o shopping e esperar o estacionamento esvaziar um pouco. Ela me ligou e perguntou se eu poderia buscá-la. Eu estava em casa e disse que chegaria em 20 minutos e quando cheguei ao shopping, Penny estava me esperando lá dentro.
dentro, perto da entrada. Ela me apontou o lugar onde o carro estava, mas ele não estava mais lá. Penny disse que o carro saiu cerca de 10 minutos depois que ela voltou para dentro, exatamente quando ela me ligou. Fomos juntos até o carro de Penny e eu a segui até sua casa para garantir que ela chegasse bem. No dia seguinte, decidi que precisava falar com meus pais sobre o que estava acontecendo e contei a eles sobre a ligação para o trabalho de Penny, o perfil falso nas redes sociais e o carro no estacionamento. Disse a eles que acreditava que Mason ainda estava incomodando Penny, apesar de ter se mudado. Meus pais ouviram tudo, mas se mostraram céticos. Eles apontaram que eu não podia provar que tudo isso era realmente Mason e disseram que poderia ser uma coincidência ou até mesmo outra pessoa. Para meu pai, Mason estava ao melhor desde que saiu de casa. Pedi que ligassem para Mason e perguntassem diretamente sobre esses incidentes. Eles disseram que considerariam, mas também que não queriam acusá-lo de algo sem provas e sugeriram que se Penny estivesse realmente preocupada, talvez devesse relatar os incidentes à polícia. Penny não queria envolver a polícia porque disse que provavelmente não levariam o assunto a sério sem mais evidências, como aconteceu antes. Decidi que precisava descobrir com certeza se Mason estava por trás desses incidentes e fui ao endereço onde Mason supostamente estava morando. Eu tinha conseguido o endereço com meus pais quando o ajudaram a se mudar. Quando cheguei, vi o carro de Mason na entrada, então soube que ele estava em casa. Bati na porta e Mason abriu e pareceu surpreso em me ver e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que queria falar com ele sobre algumas coisas que estavam acontecendo com Penny. Mason me convidou para entrar e disse que não sabia do que eu estava falando. Ele afirmou que havia se mantido afastado de Penny, como prometido, e que não a estava mais incomodando. Mason parecia sincero ao negar sua participação, dizendo que entendia porque eu suspeitaria dele, dadas as coisas que aconteceram antes, mas insistiu que havia aprendido a lição e estava seguindo em frente com sua vida. Ele disse que estava fazendo terapia para trabalhar em seu comportamento e tentando ser uma pessoa melhor e que compreendia que suas ações anteriores haviam sido inadequadas e que não queria causar mais problemas para Penny ou para nossa família. Eu queria acreditar que Mason estava dizendo a verdade, mas não havia como eu acreditar nele. Então pedi para ver seu telefone e suas contas de redes sociais para ver se ele estava disposto a me mostrar que não havia contatado Penny. Mason disse que não tinha problema em provar sua inocência e me mostrou seu telefone. No telefone de Mason, não havia chamadas recentes para o trabalho de Penny nem contas de redes sociais que eu pudesse ver. Ele tinha os números dos meus pais e alguns outros contatos, mas nada que parecesse suspeito. Segundo Mason, ele havia excluído a maioria de suas contas de redes sociais como parte de seu esforço para deixar seu comportamento anterior para trás. Saí da casa de Mason confuso. Ou ele estava me dizendo a verdade e outra pessoa estava incomodando Penny, ou ele era muito melhor em esconder suas atividades do que eu imaginava. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo, mas não tinha provas e quando cheguei em casa, contei aos meus pais sobre minha conversa com Mason. Eles disseram que estavam felizes por eu ter falado diretamente com ele e que estavam impressionados por ele estar disposto a me mostrar seu telefone e disseram que talvez devêssemos considerar a possibilidade de que outra pessoa fosse responsável pelos incidentes com Penny. Eles estavam contentes em pensar isso, mas eu não. A amiga de Penny que trabalha no shopping ligou para ela e disse que tinha visto Mason lá novamente. A amiga disse que estava trabalhando até tarde e viu Mason andando pelo shopping depois que a maioria das lojas já havia fechado e disse que ele parecia estar procurando algo ou alguém. A amiga de Penny observou por alguns minutos e ele foi até a área onde a loja de Penny está localizada, e que Mason olhou pelas janelas da loja e tentou abrir a porta, mas já estava trancada para a noite. Isso aconteceu em uma noite em que Penny não estava trabalhando, mas Mason não saberia disso a menos que estivesse seguindo seu horário de alguma forma, já que muda toda semana. A amiga de Penny quis se aproximar de Mason e perguntar o que ele estava fazendo, mas ficou com medo e preferiu sair do shopping. Isso provava que Mason havia mentido para mim quando visitei. Ele ainda estava indo ao shopping e continuava procurando oportunidades para ver Penny. Pelo menos não me senti estúpido, porque não havia acreditado em sua história sobre fazer terapia e ter mudado de vida, mas novamente, estávamos diante do mesmo problema de sempre. Liguei para meus pais e imediatamente contei o que a amiga de Penny havia visto. Meus pais disseram que iam ligar para Mason e exigir uma explicação sobre por que ele esteve no shopping. Mason negou ter estado lá quando meus pais ligaram e disse que a amiga de Penny devia estar enganada ou que talvez tivesse visto outra pessoa. Ele insistiu em sua falsa recuperação e tudo mais, mas a amiga de Penny tinha certeza de que era ele. Ela o tinha visto várias vezes quando Penny estava trabalhando e sabia perfeitamente como ele era. Meus pais finalmente começaram a perceber que Mason não havia mudado como dizia e disseram que teriam uma conversa séria com ele e que haveria consequências se ele não parasse de incomodar Penny. Mas falar com Mason já não era suficiente. Ele já havia demonstrado que mentiria e continuaria com seu comportamento, mesmo depois de prometer que pararia. Eu não sei o que faremos, ou pelo menos o que eu farei. Se a polícia não é uma opção, conversar não leva a lugar nenhum. Atualização 3. Meus pais fizeram algo e serviram de ajuda pela primeira vez. Meu pai disse a Mason que se houvesse mais incidentes relacionados a Penny, eles chamariam a polícia e apoiariam quaisquer acusações que Penny decidisse apresentar. Mason ficou com raiva durante a conversa e disse que todos estávamos exagerando. A conversa terminou quando Mason desligou o telefone. Para meu pai, Mason havia mostrado sua verdadeira face, e eles não tentariam mais ajudá-lo. O pai de Penny entrou em contato com o escritório de segurança do shopping e os informou sobre o comportamento de Mason. Ele deu uma descrição de Mason e pediu que o vigiassem. O escritório de segurança disse que
faria uma anotação em seu sistema e expulsaria Mason se o vissem no local. Essa solução também não tinha sido útil no passado, mas com a ajuda da amiga de Penny, que viu Mason em um horário em que a loja estava fechando e mais ninguém era permitido no local, ajudou e por aproximadamente uma semana depois disso, tudo ficou tranquilo. Penny não teve mais incidentes no trabalho e começamos a ter esperança de que Mason finalmente havia entendido a mensagem. Penny continuava atenta ao seu redor, mas começava a se sentir mais tranquila. Pelo menos até algumas semanas atrás. Penny estava trabalhando em um turno pela manhã quando Mason apareceu em sua loja e ele entrou como um cliente normal e começou a olhar a mercadoria. Penny o viu e sentiu medo imediatamente, por isso pediu a uma colega para chamar a segurança. Mason olhou os produtos por alguns minutos e depois se aproximou do balcão onde Penny estava trabalhando. Ele mal conseguiu dizer algo a Penny antes que a segurança do local chegasse e o retirasse. Algo bom que fizeram durante esse tempo foi verificar as câmeras e confirmar que era ele quem estava lá naquela noite em que sua amiga o viu. Quando tiraram do local, ele não saiu pacificamente, então seus colegas concordaram em contar uma pequena mentira, dizendo que ele fez algumas ameaças, para que pudéssemos fazer uma denúncia e desta vez levá-la a sério. Penny e eu fomos à delegacia naquela mesma tarde e levamos toda a documentação sobre o comportamento de Mason, incluindo as datas e detalhes de cada incidente. O policial que registrou nosso boletim disse que aquilo soava como perseguição e assédio. Finalmente, ofereceram a Penny a opção de solicitar uma ordem de restrição se ela quisesse maior proteção legal. Seguimos esse caminho imediatamente, como se tivessem nos dado uma garrafa de água no deserto. A polícia ligou para Mason naquela mesma noite e disse que ele não podia contatar Penny nem ir aos lugares onde ela trabalhava e eles o advertiram que qualquer outro incidente resultaria em acusações criminais. Aparentemente, Mason ficou irritado durante a ligação. Disseram a ele que isso incluía seu trabalho, sua escola e qualquer outro lugar onde ela pudesse estar e deixaram claro que se ele violasse essa advertência, seria preso imediatamente. Meus pais se sentiram aliviados quando souberam que a polícia havia se envolvido. Disseram que deveriam ter apoiado essa medida antes e que lamentavam não ter levado a situação a sério desde o início. Durante 3 semanas após a advertência policial, não houve mais incidentes. Penny se sentia mais segura no trabalho, sabendo que Mason poderia ser preso se aparecesse e a ordem, embora temporária, era outra camada de segurança. Ela continuava cautelosa, mas era um avanço. Mas Mason não havia terminado. Na sexta-feira passada, Penny encontrou um bilhete no para-brisa de seu carro e o bilhete dizia que alguém havia notado que seu carro estava fazendo um barulho estranho e que ela deveria levá-lo para uma verificação com um mecânico. Incluía o nome e o endereço de uma oficina do outro lado da cidade. Penny me mostrou o bilhete e eu verifiquei o carro. Dirigi o carro dela até sua casa, caso ele tivesse feito algo, mas o carro de Penny estava funcionando bem e ela não havia notado nenhum ruído estranho. Então decidi ligar para a oficina mencionada no bilhete, mas era uma linha desativada. Levamos o bilhete à delegacia e o relatamos como outro incidente de assédio, mas infelizmente não há tantas câmeras no estacionamento e nada pôde ser visto que nos dissesse quem deixou o bilhete. No entanto, o endereço que ele havia deixado no bilhete era o novo local onde Mason estava trabalhando. Não era uma oficina mecânica, mas provava que ele queria que ela fosse a um local específico. Isso violava sua ordem de restrição. A polícia foi ao apartamento de Mason e o prendeu. Ele foi acusado de violar uma ordem de restrição e de assédio. Mason passou a noite detido e teve que pagar fiança para ser liberado. Mason tentou ligar para meus pais várias vezes nos dias seguintes, mas eles não atenderam. Apenas encaminharam todas essas mensagens à polícia como prova de assédio contínuo. A audiência de Mason está marcada para o próximo mês e Penny terá que testemunhar sobre seu comportamento, assim como seus colegas. O promotor disse que Mason pode pegar tempo de prisão se for considerado culpado das acusações. Embora tenha sido muito complexo fazer a polícia levar o caso a sério, pelo menos eles parecem agir com firmeza quando decidem fazê-lo. Toda a experiência tem sido um pesadelo, mas estou feliz que finalmente esteja terminando. Claro, não termina até que meu tio receba uma sentença, mas qualquer tentativa de violar a ordem de restrição neste período tornará seu caso mais difícil. Atualização 4. Começarei com boas notícias e depois contarei as coisas ruins deste último mês. Em primeiro lugar, Mason foi condenado a 7 anos e meio de prisão por assediar uma menor e por violar repetidamente uma ordem de restrição. A primeira violação foi a que contei em minha atualização anterior, quando ele tentou se aproximar de Penny em seu local de trabalho com aquele bilhete. Eu não quis pensar muito nisso, por isso não mencionei antes, mas várias pessoas nos comentários disseram o que eu também pensei e não ousei escrever, que Mason queria sequestrar Penny. Pelo menos agora isso não importa mais, ele recebeu mais de 7 anos de pena sem possibilidade de liberdade condicional. A segunda vez que ele quebrou a ordem de restrição, o que fez com que ele aguardasse sua audiência na prisão e tivesse sua fiança negada por ser perigoso demais deixá-lo livre, foi aproximadamente uma semana depois, talvez 10 dias. Fomos caminhar com Penny, já que nenhum de nós tinha que trabalhar naquele dia, e paramos para tomar um café. Suponho que meu tio sabia que gostávamos daquele lugar, porque ele apareceu para falar com nós dois e nos pedir para retirar a queixa contra ele. Isso não foi apenas uma nova violação da ordem de restrição, mas também uma violação das condições de sua fiança, pois além de ter pago uma quantia que agora
perdeu. Ele quebrou as condições impostas pelo tribunal. Chamamos a polícia e embora ele tenha ido embora, outras pessoas presentes o reconheceram e o descreveram. Ele foi preso pouco depois em seu apartamento e ficamos tranquilos até o dia de sua audiência, porque ele já estava preso. E o mesmo aconteceu até seu julgamento, momento em que finalmente foi condenado. Como Penny e eu já terminamos a escola, em breve nos mudaremos. Ela para estudar na universidade e eu para encontrar um trabalho. Não entrei em nenhuma universidade porque minhas notas não são as melhores, mas não me preocupo. Planejo conseguir um emprego e talvez fazer algumas aulas, mas o mais importante para ambos é nos afastarmos deste lugar. Embora Mason esteja em uma prisão longe daqui, também é uma forma de nos afastarmos das memórias e de tudo que vivemos nestes últimos meses.